Seja bem-vindo. Meu nome é Valentino Leão, sou o narrador do canal Arquivos da Revolta e de muitos outros canais por aí no YouTube. Peço para que faça um café e sente-se confortavelmente em um sofá, porque a história que você vai ouvir hoje é digna de reconhecimento. A lâmina cortou mais que carne naquela madrugada na fazenda São Bento, freguesia de Campinas, província de São Paulo. Mas antes de eu te contar exatamente o que Isabel fez naquela noite que mudaria para sempre a história da escravidão no Brasil, comenta aí tua cidade e a hora exata no teu relógio agora, porque essa história vai te prender do começo ao fim e você precisa estar preparado para o que vem. O ferro de marcar ainda fumegava no braseiro quando Isabel encontrou o marido Joaquim amarrado ao tronco do terreiro. 3 dedos da mão direita haviam sido decepados com machado cego numa tábua de carniceiro. O crime de Joaquim era simples, quase banal na sua crueldade cotidiana. Ele tinha tentado esconder a filha Maria, de apenas 12 anos, para que não fosse vendida para as casas de tolerância de santos. O inventário da fazenda listava Maria como mulata esperta, própria para serviços domésticos, avaliada em 800 mil réis, exatamente a mesma quantia que o senhor Moreira gastava numa mesa de jogo numa única noite, enquanto famílias inteiras eram destroçadas por valores equivalentes a uma aposta perdida. Benedito Furtado assinava suas crueldades com uma frase que ecoava pelo terreiro como um mantra do inferno. Negro que esconde, cria, aprende com ferro e fogo. O capataz mulato havia comprado a própria liberdade, torturando outros durante 15 anos de serviço fiel aos senhores, uma traição à própria origem que ele compensava com violência redobrada contra aqueles que ainda viviam o que ele havia escapado. Carregava sempre um chicote com cabo de couro trançado e pontas de metal que ele mesmo havia forjado na oficina da fazenda, um instrumento personalizado de tortura que levava sua assinatura em cada ferida que abria. Dormia na casa grande, numa alcova ao lado do quarto do senhor Antônio Moreira da Silva, com direito à cama com colchão de palha e uma lamparina própria para ler os registros de castigos que aplicava diariamente, documentando cada grito, cada súplica, cada limite ultrapassado da resistência humana. Isabel trabalhava nos serviços da casa havia 15 anos, desde que chegou ainda criança numa comitiva vinda do Rio de Janeiro. E esse tempo havia feito dela algo muito mais perigoso do que os senhores imaginavam. Ela conhecia cada tábua que rangia no assoalho de peroba, cada fechadura que empacava na época das chuvas, cada esconderijo onde o senhor guardava armas e dinheiro. Sabia que o senhor Moreira bebia cachaça de cana da própria destilaria, até adormecer toda quinta-feira na poltrona de couro da sala principal. Sabia que os outros 3 proprietários da região se reuniam na varanda aos domingos para dividir os lucros das vendas de pessoas como quem divide cartas numa mesa de baralho, rindo enquanto decidiam quem seria separado de quem, qual criança seria arrancada dos braços da mãe, qual homem forte seria enviado para morrer nos canaviais do litoral. O coronel Bernardino era proprietário da fazenda Santa Cruz e dono de 280 escravizados, um império de sofrimento que ele administrava com mão de ferro. Assinava suas crueldades queimando a palma da mão esquerda de quem tentasse fugir, uma marca perpétua que identificava o rebelde e o tornava mercadoria desvalorizada no mercado da carne humana. O Major Carvalho da fazenda Boa Vista marcava o rosto dos rebeldes com ferro em brasa em formato de cruz, transformando o símbolo cristão numa ferramenta de humilhação pública. Comendador Freitas da fazenda São José tinha o hábito de chicotear pessoalmente as mulheres que resistissem aos avanços dos feitores. Um ritual sádico que ele praticava como quem executa uma rotina administrativa.
Os quatro formavam um consórcio do terror que controlava mais de 600 vidas humanas numa área de 20 léguas quadradas. Uma verdadeira nação dentro da nação, onde as leis do império não significavam nada diante do poder absoluto dos senhores. Na ata da Irmandade do Rosário dos Homens Pretos de Campinas, datada de março de 1882, consta uma anotação lateral em letra miúda que seria crucial para entender o que estava por vir. Irmã Isabel solicita orações especiais para os que sofrem injustiças do ferro e do fogo. O escrivão era João Mina, homem livre que sabia ler e escrever, além de coordenar uma rede secreta de proteção que se estendia por toda a província como uma teia invisível de resistência e esperança. Isabel não era apenas uma mulher ferida pela mutilação do marido. Ela era o centro de uma conspiração que fermentava havia meses nas senzalas, nos terreiros, nas reuniões da Irmandade, uma revolução silenciosa que crescia nas sombras enquanto os senhores dormiam tranquilos em suas camas de dossel. João Mina havia nascido livre em Salvador, filho de uma quitandeira alforriada e um alfaiate português, e chegou a Campinas em 1878 como professor particular, contratado por famílias ricas para ensinar os filhos. Secretamente alfabetizava escravizados nas madrugadas, usando uma cartilha que ele mesmo escrevia à mão, palavra por palavra, letra por letra, construindo pontes de conhecimento que os senhores tentavam destruir a todo custo. Conhecia pelo nome cada pessoa escravizada em 10 fazendas da região. Sabia quem eram os informantes dos senhores, quem podia ser confiável, quem tinha coragem para pegar em armas quando chegasse o momento inevitável do confronto. O auto de devassa do delegado Floriano Pinto Ribeiro, arquivado em abril de 1882, nos arquivos da comarca de Campinas, menciona a movimentação suspeita de negros de ganho entre as propriedades da região, com aumento significativo no trânsito de ferramentas e objetos não identificados. Esses homens, carregadores, vendedores ambulantes, artesãos, barbeiros, circulavam livremente pelas fazendas levando muito mais que mercadorias. Levavam recados cifrados, armas artesanais, mapas desenhados à mão, planos detalhados de cada propriedade da região. José Benguela transportava ferramentas roubadas da oficina da Guarda Nacional dentro de sacos de farinha de mandioca que vendia de fazenda em fazenda, um contrabando de liberdade escondido em grãos brancos. Miguel Angola escondia facas de cozinha e navalhas de barbear entre os couros curtidos que negociava aos sábados na feira de Campinas, transformando seu ofício em canal de insurreição. Domingos Congo, que trabalhava como carpinteiro de aluguel, havia mapeado a localização de cada depósito de armas, cada quarto onde dormiam os feitores, cada esconderijo onde os senhores guardavam ouro e documentos, criando um inventário detalhado das vulnerabilidades do sistema que os oprimia. Antônio Cabinda era ferreiro especializado em correntes e grilhões, e, ironicamente, o homem que sabia melhor como quebrar os instrumentos de opressão que ele mesmo forjava durante o dia, conhecendo cada ponto fraco do metal, cada solda imperfeita, cada elo que poderia ser partido com a pressão certa. Joaquim Rebolo, da própria Fazenda São Bento, conhecia cada segredo da propriedade, onde estavam enterrados os corpos dos escravizados mortos por castigos, onde o senhor Moreira escondia as escrituras falsificadas, onde ficava a chave mestra que abria todas as senzalas da região. Isabel reuniu os 7 homens na senzala na noite de 15 de abril, após o toque de recolher. E a reunião aconteceu no quarto onde ficavam guardadas as ferramentas de trabalho, entre enxadas enferrujadas e sacos de sementes. Um lugar tão comum que ninguém suspeitaria que ali estava sendo planejada a maior insurreição que a região já havia visto.
Joaquim Rebolo havia forjado 2 chaves mestras copiadas das originais durante semanas de observação cuidadosa, reproduzindo cada detalhe, cada ranhura, cada imperfeição do metal original. Antônio Cabinda conhecia a rotina de cada feitor, como quem decora uma cantiga. Severino dormia bêbado toda segunda-feira. Manuel fazia rondas de 2 em 2 horas. Pedro trancava as armas no depósito às 9 da noite. Domingos Congo sabia onde estavam guardadas as espingardas de caça e os cartuchos de pólvora que o senhor usava para intimidar fugitivos. Um arsenal que em breve mudaria de mãos. Não houve discursos heróicos naquela reunião, não houve promessas grandiosas ou juramentos inflamados. Houve apenas o som metálico do ferro sendo afiado contra a pedra de amolar e o cheiro acre de pólvora velha que João Mina havia furtado do depósito da Guarda Nacional durante uma festa na casa do comandante. Miguel Angola trouxe um mapa desenhado à mão mostrando as 3 rotas de fuga. Uma para o quilombo do Jabaquara, em Santos, outra para as matas da Serra da Mantiqueira, uma terceira para os territórios livres de Minas Gerais, onde abolicionistas ofereciam proteção. Comentem agora se vocês estão conseguindo sentir a tensão dessa história, porque o que vem agora vai mostrar como Isabel planejou cada detalhe para não deixar rastros e transformar uma vingança pessoal numa revolução regional que abalaria as estruturas do poder escravocrata. O senhor Antônio Moreira da Silva guardava seu tesouro pessoal num baú de jacarandá com 3 fechaduras no quarto principal da Casa Grande. E dentro dele havia moedas de ouro de 20.000 réis, notas do Banco do Brasil, joias da falecida esposa e um caderno de couro onde anotava cada compra e venda de seres humanos desde 1865. As escrituras de propriedade das pessoas escravizadas ficavam numa gaveta com fechadura dupla ao lado de uma garrucha carregada que ele mantinha para emergências, uma precaução que se revelaria inútil quando chegasse o momento. Isabel havia visto o senhor contar as moedas toda sexta-feira à noite, calculando o valor de mercado das crianças que nasciam na senzala como quem calcula o rendimento de uma safra de café. O inventário oficial da Fazenda São Bento, datado de janeiro de 1881 e arquivado no cartório de Campinas, listava 143 pessoas escravizadas, avaliadas em 220 contos de réis, uma fortuna equivalente ao preço de 3 casas grandes na região. O documento incluía detalhes íntimos que reduziam cada vida a uma linha de contabilidade. João, 25 anos, marcas de chicote nas costas, bom para serviços pesados. Ana, 18 anos, pariu 3 vezes, própria para ama de leite. Pedro, 15 anos, sabe ler números, útil para conferência de cargas. Na madrugada de 16 de abril, Isabel entrou na alcova onde Benedito Furtado dormia profundamente depois de uma noite bebendo cachaça com os feitores, o sono pesado de quem não teme nada, porque sempre foi o carrasco, nunca a vítima. O capataz acordou com a faca de arreio já cortando a pele do pescoço, fazendo um talho preciso que impediu qualquer grito, uma técnica que Isabel havia aprendido observando o abate de porcos no terreiro. Isabel trabalhou devagar, metodicamente, com a frieza de quem mata um animal para o açougue sem pressa, sem hesitação, sem piedade. Castrou o homem que havia mutilado seu marido, deixando-o agonizar enquanto buscava as chaves dos grilhões no cinto de couro que ele nunca tirava da cintura, nem mesmo para dormir. O sangue escorreu pelas frestas do assoalho de peroba e pingou no quarto de baixo onde dormiam os feitores, criando um som rítmico que ninguém ouviu porque todos estavam embriagados demais para perceber que o mundo estava mudando sobre suas cabeças. O cheiro metálico misturado ao odor doce da cana fermentada criou um perfume macabro que impregnou a madeira por anos, uma marca olfativa da vingança que aquelas paredes nunca esqueceriam.
Isabel limpou a faca na camisa do morto e pendurou a cabeça decepada na janela da alcova, voltada para o terreiro onde Benedito aplicava seus castigos diários. Uma mensagem visual que não precisava de palavras para ser compreendida por todos que acordassem naquela manhã. A mensagem estava clara como o amanhecer que se aproximava. A época da submissão havia terminado de forma definitiva e irreversível. Joaquim Rebolo abriu as senzalas enquanto Isabel e Domingos Congo subjugavam o senhor Moreira no quarto principal. E o homem acordou com as próprias correntes de ferro nos punhos, aquelas que mandava forjar especialmente para os casos difíceis, sentindo pela primeira vez o peso frio do metal que ele havia usado para controlar tantas vidas. Miguel Angola havia feito o mesmo com o coronel Bernardino, invadindo a fazenda Santa Cruz e capturando o proprietário quando ele voltava bêbado de uma festa de batizado na vila, cambaleando pela estrada escura sem imaginar que a morte o esperava nas sombras. O coronel tentou gritar por socorro, mas uma mordaça feita com sua própria gravata de seda impediu qualquer som, e ele foi arrastado pela escuridão como um fantasma silencioso. Major José Carvalho foi surpreendido na fazenda Boa Vista por José Benguela e 3 homens armados com machados de cortar cana. E o militar aposentado, acostumado a dar ordens na Guerra do Paraguai, implorou pela vida, oferecendo ouro e alforrias. A resposta foi uma coronhada que quebrou 2 dentes e uma corrente nos pés que ele mesmo havia mandado fabricar para prender fugitivos, provando que as ferramentas da opressão eventualmente se voltam contra seus criadores. Comendador Francisco Freitas foi o último a ser capturado, trazido por Antônio Cabinda da fazenda São José numa carroça coberta, amarrado como os porcos que ele mandava transportar para os mercados da capital, reduzido ao mesmo status de mercadoria que ele havia imposto a centenas de pessoas. O terreiro da fazenda São Bento se transformou num tribunal às avessas quando o sol nasceu naquela segunda-feira de abril, e Isabel obrigou o senhor Moreira a ler em voz alta cada entrada do seu caderno de vendas, página por página, nome por nome, transformando o instrumento de dominação num testemunho de crimes contra a humanidade. Maria, filha de Isabel e Joaquim, vendida ao Major Santos de São Paulo por 800 mil réis, idade 12 anos, para serviços domésticos. A voz do Senhor tremia como folha seca ao vento enquanto lia, e ele estava acostumado a dar ordens para 200 pessoas, não a receber comandos de uma mulher que ele considerava sua propriedade legal. O irônico da situação não passou despercebido por ninguém. Um homem letrado, formado em Direito pela Academia de São Paulo, sendo julgado por pessoas que a lei considerava incapazes de testemunhar em tribunal. Isabel fez questão de lembrar isso a cada página lida e disse com uma voz que cortava como vidro quebrado: "Agora o senhor vai saber o que é ser tratado como animal", enquanto forçava os 4 proprietários a se ajoelharem no mesmo chão onde tantos escravizados haviam sido chicoteados até a morte. José Benguela havia passado a madrugada cavando 4 covas próximas ao açude, usando as mesmas enxadas que serviam para plantar cana-de-açúcar. E as valas de irrigação que traziam água para a plantação se tornaram sepulturas coletivas numa ironia que não passou despercebida pelos presentes. Miguel Angola preparou cordas trançadas com os mesmos materiais usados para amarrar escravizados fugitivos. E Domingos Congo afiou as pás que serviriam para cobrir os corpos ainda vivos, transformando ferramentas de trabalho em instrumentos de justiça terminal. Os 4 senhores desceram para o mesmo chão que suas vítimas haviam regado com suor, sangue e lágrimas por décadas, experimentando pela primeira vez o peso literal da terra que tantos haviam cultivado em agonia.
O coronel Bernardino tentou subornar até o último momento, gritando: "Dou alforria para todos vocês. Tenho ouro enterrado. Conheço autoridades na capital." Isabel atirou a primeira pá de terra sobre o rosto do homem que havia marcado a ferro centenas de rostos e disse com uma calma que gelou o sangue dos presentes: "Senhor vai sentir o peso que sempre puseram sobre nós." Major Carvalho morreu recitando orações em latim, língua que aprendera no seminário antes de virar militar, como se palavras sagradas pudessem absolvê-lo de crimes seculares. Comendador Freitas ofereceu perdão pelos pecados, como se fosse padre, numa confissão, uma última tentativa patética de exercer autoridade moral que ele nunca possuiu. Senhor Moreira gritou pelos filhos que estudavam na Europa, financiados com o dinheiro da venda de crianças escravizadas, invocando laços de sangue enquanto era enterrado pela terra que ele havia manchado com o sangue de tantas famílias separadas. Todos morreram com terra na boca, experimentando o gosto amargo da humilhação que haviam servido como prato diário para tantas pessoas. E o último som que ouviram foi o canto coletivo das mulheres da senzala, uma melodia africana que atravessou o oceano e 3 séculos de opressão para finalmente testemunhar um momento de justiça brutal e necessária. Joaquim Rebolo alimentou o fogareiro da Casa Grande com todos os documentos que encontrou, e escrituras de propriedade, recibos de compra e venda, cadernetas de conta corrente, registros de nascimento e morte, correspondências com traficantes do Rio de Janeiro, viraram cinza e subiram pela chaminé, como fumaça preta. Cada papel que provava a existência legal da escravidão na fazenda se transformou em nada, apagando burocraticamente o que Isabel havia destruído fisicamente. Miguel Angola incendiou o barracão onde ficavam guardados os instrumentos de tortura, e troncos de madeira jacarandá, palmatórias de couro cru, grilhões de ferro forjado, ferros de marcar com as iniciais dos proprietários foram consumidos pelas chamas. O cheiro nauseante de couro queimado, misturado com metal aquecido, tomou o ar da madrugada, criando uma névoa acre que se espalhou por quilômetros, como se a fazenda inteira estivesse sendo purificada pelo fogo, exorcizada de 3 séculos de crueldade institucionalizada. Antônio Cabinda quebrou os martelos e as bigornas usadas para forjar correntes, enterrando os pedaços em covas rasas que a chuva se encarregaria de esconder para sempre, devolvendo à terra os instrumentos que a terra nunca deveria ter produzido. Isabel sabia que a fuga tinha de ser imediata, organizada e definitiva, porque os senhores mortos seriam descobertos em poucas horas e a repressão viria com força total. João Mina havia preparado 3 rotas diferentes, com pontos de apoio estabelecidos havia meses através da rede secreta da Irmandade do Rosário. Uma para o quilombo do Jabaquara, em Santos, onde o abolicionista Antônio Bento oferecia proteção. Outra para as matas da Mantiqueira, onde comunidades quilombolas resistiam havia décadas. Uma terceira para as terras livres de Minas Gerais, onde fazendeiros progressistas contratavam trabalhadores livres. 143 pessoas deixaram São Bento antes do sol nascer completamente no dia 17 de abril. Carregando ferramentas, sementes, algumas armas artesanais e, principalmente, a certeza de que jamais voltariam às senzalas, uma convicção que valia mais que qualquer bem material. A comitiva se dividiu em grupos de 20 pessoas, para não chamar atenção nas estradas, e cada grupo tinha um líder conhecedor das trilhas e dos pontos de apoio espalhados pela província. As crianças viajavam escondidas em carroças de feno, as mulheres grávidas em redes improvisadas, os homens feridos, amparados pelos mais fortes, numa demonstração de solidariedade que contrastava violentamente com o individualismo dos senhores que eles haviam deixado enterrados.
João Mina carregava mapas desenhados à mão e uma lista com nomes de abolicionistas em cada cidade do trajeto, uma rede de apoio que transformava a fuga individual em movimento coletivo. Isabel levava apenas a faca ensanguentada e um rosário da mãe morta 10 anos antes, sob chicotadas, por tentar proteger um menino do estupro de um feitor, 2 objetos que resumiam sua jornada: violência necessária e fé inabalável. O relatório do presidente da província de São Paulo, Barão de Guajará, enviado ao governo imperial em maio de 1882, fala em insurreição negra de proporções alarmantes na região de Campinas, com características de organização militar e coordenação entre propriedades distantes. O documento menciona 8 fazendas abandonadas em uma semana, prejuízo de mais de 500 contos de réis e indícios de influência abolicionista externa, revelando o pânico das autoridades diante de uma revolta que fugia completamente ao script esperado de rebeliões escravas. Não por acaso, Isabel havia mandado mensagens cifradas para outras propriedades através da rede da Irmandade, espalhando o vírus da insurreição como quem espalha sementes em terra fértil. Na fazenda Santa Cruz, 15 quilômetros ao norte, o capataz Severino Branco apareceu enforcado na madrugada de 18 de abril, pendurado na mesma árvore onde ele amarrava escravizados para chicotear. A corda usada era a mesma que ele guardava especialmente para capturar fugitivos, com nós que apertavam, sozinhos quando a vítima se debatia. Ao lado do corpo, uma mensagem escrita com carvão numa tábua: quem planta chicote, colhe corda. Um provérbio de justiça poética que seria repetido em toda a região. Na fazenda Boa Vista, o feitor Manuel Pardo foi encontrado com o crânio partido pelo mesmo machado que usava para cortar lenha e dedos de escravizados que tentavam fugir. E o corpo estava no tronco, onde ele aplicava castigos diários com as próprias mãos decepadas e colocadas numa tigela como oferenda macabra. Na fazenda São José, 2 feitores menores desapareceram completamente, deixando apenas roupas ensanguentadas penduradas no varal da senzala. Um mistério que nunca seria resolvido oficialmente, mas que todos entendiam perfeitamente. O delegado Floriano Pinto Ribeiro escreveu em telegrama urgente para a capital: situação foge completamente ao controle das autoridades locais. Negros atacam em coordenação militar perfeita, conhecem pontos fracos de cada propriedade. Solicitamos urgentemente reforço da tropa e autorização para estado de sítio. A resposta do governo imperial demorou 15 dias para chegar. Tempo suficiente para a revolta se espalhar por toda a região como incêndio em plantação seca, consumindo a estrutura de poder que parecia tão sólida e revelando-se frágil como papel diante das chamas da insurreição coordenada. Isabel estabeleceu o acampamento principal nas matas fechadas do rio Atibaia, numa região de topografia acidentada que dificultava o acesso de tropas a cavalo, escolhendo especificamente uma área onde o rio fazia uma curva natural, criando uma península defendível por 3 lados. Construiu uma comunidade com regras próprias baseadas nos princípios da Irmandade do Rosário: trabalho coletivo, decisões tomadas em assembleia, proteção mútua, independente de origem tribal ou cor da pele, um microcosmo de sociedade alternativa que funcionava melhor que a sociedade oficial. As mulheres cultivavam roças de mandioca, milho e feijão em clareiras abertas, estrategicamente longe do acampamento principal. E os homens mais velhos ensinavam as crianças a reconhecer plantas medicinais, a rastrear animais, a se orientar pelas estrelas, transmitindo conhecimentos ancestrais que a escravidão tentava apagar, mas que sobreviviam nas margens. Os mais jovens faziam armas artesanais.
lanças com pontas de ferro retiradas de ferramentas, arcos com cordas trançadas de imbira, flechas com penas de aves aquáticas que abundavam no rio, transformando elementos da natureza em instrumentos de defesa. As crianças tinham pela primeira vez na vida uma rotina que não incluía trabalho forçado. Aprendiam a ler com João Mina, usando uma cartilha que ele escrevia à mão toda noite à luz de fogueiras. Brincavam de esconde-esconde nas trilhas, nadavam no rio sem medo de castigos, ouviam histórias dos mais velhos sobre a África que poucos conheceram, mas todos carregavam na memória genética. Maria, a filha de Isabel, que havia motivado toda a tragédia, descobriu que tinha talento para desenhar e passou a mapear a região em folhas de embaúba, criando um arquivo visual da geografia da liberdade. A Guarda Nacional de Campinas, comandada pelo tenente-coronel Bento Quirino dos Santos, organizou batidas sistemáticas a partir de junho. 400 homens armados com espingardas e pistolas, apoiados por capitães do mato experientes e matilhas de cães farejadores treinados para caçar pessoas. O coronel havia prometido recompensa de 100 mil réis por Isabel viva ou morta e 50 mil por cada cabeça de negro rebelde trazida como prova da operação, transformando seres humanos em mercadoria mesmo depois de mortos. O anúncio da recompensa saiu no jornal Gazeta de Campinas, na edição de 1º de junho de 1882. Procura-se a negra Isabel, líder de insurreição generalizada, aproximadamente 30 anos, cicatriz em formato de cruz no braço esquerdo, sabe ler e escrever, considerada extremamente perigosa e bem armada. Autoridades alertam população para não tentar captura individual. A descrição incluía detalhes que só poderiam ter sido fornecidos por alguém que conhecia Isabel intimamente. Provavelmente algum escravizado que permanecera na fazenda por medo ou por ter família refém, mostrando como o sistema criava traições mesmo entre os oprimidos. Isabel organizou a defesa do território usando o conhecimento militar que havia absorvido ouvindo conversas do Major Carvalho sobre a Guerra do Paraguai. E Joaquim Rebolo construía armadilhas com estacas afiadas, escondidas em trilhas falsas, cobertas com folhas e gravetos. Miguel Angola espalhava pólvora molhada nos caminhos para inutilizar as armas dos perseguidores quando estes tentassem disparar, e Domingos Congo cavava buracos camuflados para derrubar cavalos e quebrar pernas de soldados desavisados. A Mata Virgem se transformou num campo de batalha onde os caçadores constantemente se tornavam presas, invertendo a dinâmica de poder que havia prevalecido por 3 séculos. José Benguela usava conhecimento de carpinteiro para construir pontes falsas sobre riachos que desabavam quando os soldados tentavam atravessar. E Antônio Cabinda forjava pontas de ferro enganosas que se partiam ao primeiro impacto, deixando apenas ferimentos superficiais que infeccionavam depois. A estratégia era ferir e desmoralizar, não matar desnecessariamente, uma humanidade que os escravizados demonstravam apesar de toda a brutalidade sofrida, provando que a violência não havia destruído completamente sua compaixão. Em agosto, a tropa conseguiu localizar e destruir 3 acampamentos menores, capturando 15 pessoas, que foram sumariamente executadas como exemplo, e os corpos foram pendurados em árvores ao longo da estrada que ligava Campinas a São Paulo, com placas identificando cada morto como negro rebelde. Isabel tomou conhecimento do massacre através de mensageiros e decidiu intensificar os ataques porque a guerra havia escalado para um nível onde não existia mais meio termo entre liberdade e morte. Em setembro de 1882, depois de 3 meses de perseguição sistemática, a tropa do tenente-coronel Quirino finalmente conseguiu cercar o acampamento principal próximo à cachoeira do Atibaia. Isabel
havia previsto esse momento desde o início da fuga e preparado um plano de evacuação que salvaria a maioria das mulheres e crianças, ordenando que todos os não combatentes fugissem pelas trilhas secretas, enquanto 50 homens e 20 mulheres resistiam até a morte para garantir tempo de escape. Joaquim Rebolo morreu lutando com uma lança artesanal, enfrentando 5 soldados ao mesmo tempo numa ponte estreita sobre o rio. Conseguiu matar 2 antes de levar um tiro no peito que o jogou nas águas barrentas, transformando-o em mártir da causa. José Benguela foi baleado pelas costas enquanto defendia a passagem principal do acampamento, mas continuou lutando até uma segunda bala atravessar seu crânio, demonstrando uma coragem que os soldados lembrariam com respeito involuntário. Antônio Cabinda desapareceu na mata, carregando 2 crianças feridas, e nunca mais foi visto. Alguns dizem que conseguiu chegar a Minas Gerais. Outros acreditam que morreu de infecção numa gruta perdida da Mantiqueira. Mas todos concordam que ele morreu como viveu, protegendo os mais fracos. Isabel fez sua última resistência numa gruta natural de pedra calcária, às margens do rio Atibaia, o mesmo lugar onde havia batizado crianças nascidas livres durante os meses de liberdade na mata. Tinha apenas uma garrucha de 2 canos, carregada com pólvora caseira, e a faca de arreio que havia usado para matar Benedito Furtado 6 meses antes. 6 meses que pareciam uma vida inteira de liberdade condensada. Quando os soldados chegaram na entrada da gruta, ela estava de pé sobre uma pedra lisa, com o rosário da mãe numa mão e a arma na outra. Uma imagem que seria repetida em histórias orais por gerações. O tenente-coronel Quirino gritou para que se rendesse, prometendo julgamento justo e prisão, em vez de execução sumária. Mas Isabel riu pela primeira vez em meses. Um som amargo que ecoou pelas paredes rochosas da gruta como um sino rachado, anunciando o fim dos tempos. Respondeu numa voz que os soldados lembraram pelo resto da vida. Uma voz que carregava 3 séculos de dor e 6 meses de liberdade absoluta. Julgamento justo, coronel. Já morri no dia que nasci escrava. Hoje apenas escolho como e quando. E vocês vão lembrar deste dia para sempre. O primeiro tiro da garrucha acertou em cheio o peito do tenente-coronel Quirino, atravessando o uniforme bordado e alojando-se no coração, matando instantaneamente o homem que havia prometido trazer sua cabeça numa bandeja. O segundo tiro pegou de raspão o ombro do sargento, mas foi suficiente para inutilizar o braço direito do militar, deixando-o gritando de dor enquanto o sangue escorria pelo uniforme azul, transformando-o em vermelho escuro. Isabel usou a faca de arreio contra a própria garganta antes que os soldados pudessem disparar suas armas, num último ato de autodeterminação que negava aos senhores até mesmo o prazer de executá-la. Morreu no mesmo rio onde havia lavado roupas da Casa Grande por 15 anos, onde havia batizado a própria filha em liberdade, onde havia sonhado com um futuro que agora terminava, mas que ela havia tornado real para mais de 100 pessoas. A água cristalina do Atibaia levou o sangue de Isabel, junto com os sonhos de liberdade que ela havia tornado realidade, tingindo de vermelho as pedras brancas do leito por alguns minutos, antes que a correnteza lavasse tudo, como se a natureza quisesse apagar rapidamente as marcas daquela violência, para preservar a pureza do que Isabel havia construído. Seu corpo nunca foi encontrado oficialmente. Os soldados afirmaram que a correnteza o arrastou para longe, mas moradores da região sussurravam que os quilombolas recuperaram o cadáver durante a noite para dar sepultura digna, numa cerimônia secreta nas profundezas da mata, enterrando-a como a rainha, guerreira que ela havia se tornado. O auto de devassa final, redigido pelo juiz municipal Antônio Prado de Barros em dezembro de 1882 e arquivado no Fórum de Campinas,
classificou oficialmente o caso como morte de escrava fugida em legítima defesa da ordem pública estabelecida, uma frase burocrática que transformava a revolução em crime em comum. O documento de 42 páginas não mencionou em nenhum momento os 4 senhores enterrados vivos. Não citou as torturas sistemáticas que provocaram a revolta. Não reconheceu a existência de um movimento organizado que havia abalado as estruturas do poder escravocrata. Transformou Isabel numa negra desequilibrada que seduziu outros escravos para atos de banditismo, reduzindo 3 séculos de opressão e 6 meses de liberdade a uma nota de rodapé na história oficial. A história oficial enterrou a verdade mais fundo que os corpos dos senhores no terreiro da fazenda, usando palavras e silêncios como paz para cobrir fatos inconvenientes. Mas os documentos oficiais não conseguiram apagar completamente os rastros, porque a memória se recusa a morrer quando a pasmos. Injustiça é grande demais. O livro de registros da Igreja do Rosário dos Homens Pretos tem 17 páginas arrancadas entre abril e dezembro de 1882, exatamente o período da revolta. Páginas que provavelmente continham nomes, datas, detalhes que alguma autoridade decidiu que era melhor desaparecerem da história. O inventário completo da Fazenda São Bento desapareceu misteriosamente dos arquivos da comarca e nunca foi encontrado, como se 143 vidas humanas pudessem simplesmente evaporar dos registros oficiais sem deixar vestígios. O famoso caderno de castigos do capataz Benedito Furtado, citado em diversos processos anteriores, sumiu sem deixar rastros, levando consigo a documentação meticulosa de cada chicotada, cada mutilação, cada humilhação que ele havia aplicado e registrado com orgulho perverso. Algumas verdades foram literalmente enterradas junto com os documentos queimados naquela madrugada de abril, mas outras sobreviveram na memória oral das comunidades quilombolas, passando de geração em geração como cantigas de trabalho, histórias contadas ao pé do fogo, orações sussurradas em terreiros de candomblé onde os orixás testemunhavam a resistência que os livros de história tentavam apagar. A semente que Isabel plantou com sangue e fogo continuou germinando muito depois de sua morte, brotando em lugares inesperados, alimentada pela memória coletiva de quem sabia que a liberdade não é concedida, mas tomada com as próprias mãos. Maria, a filha de Isabel que motivou toda a tragédia e toda a redenção, conseguiu chegar ao quilombo do Jabaquara sob proteção de abolicionistas paulistas que arriscaram suas próprias vidas para transportar uma criança que carregava o legado da mãe no sangue e na memória. Cresceu livre sob o sol, que nunca queimaria sua pele com marcas de propriedade. Aprendeu a ler e escrever fluentemente numa escola que não precisava funcionar escondida nas madrugadas. Descobriu que podia sonhar com futuros que não incluíam correntes ou leilões. Casou-se aos 20 anos com um tipógrafo negro que imprimia panfletos abolicionistas em porões úmidos, espalhando palavras de liberdade em papel barato que valia mais que todo o ouro dos senhores. Teve 5 filhos que nunca conheceram o peso de correntes nos punhos ou o sabor amargo do medo permanente que havia envenenado a infância dela. 5 vidas que existiam como prova viva de que a resistência de Isabel não havia sido em vão. Viveu até os 82 anos contando a história da mãe para qualquer pessoa disposta a ouvir, transformando trauma em testemunho, transformando dor em documento histórico oral que nenhum juiz poderia apagar dos arquivos da memória coletiva. João Mina fundou uma escola clandestina para ex-escravizados no bairro da Liberdade, em São Paulo, funcionando no porão de uma igreja abolicionista onde o cheiro de mofo se misturava com o perfume de tinta fresca nos cadernos improvisados.
Alfabetizou mais de 300 pessoas antes de morrer de tuberculose em 1889. Poucos meses antes da abolição oficial, como se seu corpo tivesse aguentado exatamente até o momento em que sua missão estava quase completa. Domingos Congo virou líder de uma comunidade quilombola na Serra da Mantiqueira, que resistiu até a década de 1920, uma pequena república livre, escondida nas dobras das montanhas, onde a lei do Império e depois da República nunca conseguiu penetrar completamente, até que foi finalmente incorporada como bairro rural do município de Cunha, transformando Resistência em vizinhança. Hoje, no local onde ficava a sede da Fazenda São Bento, há um bairro residencial de classe média chamado Jardim Primavera, um nome irônico que sugere renovação, mas esconde camadas de história enterradas sob o asfalto e o concreto. Casas com piscina e churrasqueira ocupam o espaço onde funcionavam as senzalas. Famílias fazem churrasco nos finais de semana sem saber que estão pisando em terra regada com sangue e lágrimas por gerações. Uma academia de ginástica foi construída exatamente onde ficava a Casa Grande. Pessoas correm em esteiras sobre o mesmo chão onde senhores caminhavam distribuindo ordens de vida e morte. O terreiro onde Isabel julgou os 4 senhores virou uma praça com playground infantil e quadra de esportes. Crianças brincam no balanço sem imaginar que seus pés tocam o solo onde 4 homens foram enterrados vivos, onde a justiça invertida funcionou por algumas horas antes que a ordem oficial fosse restaurada. Uma placa discreta da prefeitura marca o local aproximado onde funcionou o que os moradores mais antigos se referem simplesmente como Tribunal de Isabel. 2 palavras que carregam todo o peso de uma história que a burocracia tenta minimizar. A placa menciona apenas sítio histórico relacionado à resistência escrava no período imperial, uma descrição tão neutra e burocrática que poderia estar falando de qualquer coisa, escondendo a verdadeira dimensão dos acontecimentos atrás de linguagem administrativa que transforma a Revolução em curiosidade histórica. Nas manhãs de 16 de abril, data da morte do capataz Benedito Furtado, moradores relatam encontrar buquês de flores silvestres sobre a laje de concreto que cobre o antigo açude. E ninguém sabe quem deixa as flores ali, porque não há câmeras de segurança na praça, não há testemunhas, não há explicação lógica que satisfaça a curiosidade dos vivos. As flores aparecem sempre antes do amanhecer, quando a cidade ainda dorme e as ruas estão desertas, sempre margaridas brancas amarradas com fita vermelha, cores que representam pureza e sangue, inocência e violência. Tudo que Isabel foi e tudo que ela teve que fazer para proteger sua filha. Alguns dizem que são descendentes dos quilombolas, que vêm prestar homenagem numa tradição secreta passada de geração em geração. Outros acreditam que são espíritos que não descansam até que a história completa seja contada, até que os nomes sejam lembrados, até que a justiça do Tribunal de Isabel seja reconhecida não como crime, mas como legítima defesa de uma humanidade negada por 3 séculos. A verdade provavelmente está em algum lugar entre a explicação racional e a mística, como sempre está quando a história oficial tenta apagar o que a memória coletiva se recusa a esquecer. O que importa não é quem deixa as flores, mas o fato de que elas aparecem ano após ano, década após década, como um testemunho silencioso de que Isabel e sua revolução não foram completamente enterradas sob o concreto e o esquecimento oficial. As crianças que brincam na praça ocasionalmente perguntam aos pais sobre a placa discreta, sobre o que significa resistência escrava, sobre quem foi Isabel, e alguns pais contam versões sanitizadas da história,
Outros mudam de assunto rapidamente, mas alguns poucos contam a verdade completa sobre a mulher que decidiu que era melhor morrer livre do que viver escrava, que enterrou 4 senhores antes de ser enterrada ela mesma, que comprou 6 meses de liberdade para 143 pessoas com o preço do próprio sangue. Esses são os pais que entendem que a história não é apenas sobre datas e nomes em livros escolares, mas sobre escolhas impossíveis feitas por pessoas reais em circunstâncias desesperadoras, sobre o que significa ser humano quando o sistema insiste em tratá-lo como mercadoria. A história de Isabel não terminou naquela gruta às margens do Atibaia em setembro de 1882. Porque histórias de resistência nunca terminam realmente enquanto houver alguém para contá-las, enquanto houver flores deixadas antes do amanhecer, enquanto houver crianças fazendo perguntas inconvenientes sobre placas discretas em praças ensolaradas. Ela continua nas histórias que Maria contou aos 5 filhos, que eles contaram aos seus filhos, que transmitiram às gerações seguintes como um vírus de memória que resiste a todos os antibióticos do esquecimento oficial. Continua nos documentos que desapareceram misteriosamente dos arquivos, porque a ausência também é uma forma de presença, porque o que alguém se deu ao trabalho de apagar, obviamente era importante demais para permanecer visível. Continua nas 17 páginas arrancadas do livro da Irmandade do Rosário, porque páginas vazias gritam mais alto que páginas escritas quando sabemos o que estava nelas antes de serem silenciadas. A história de Isabel é sobre o momento em que a opressão se torna insuportável, e a única escolha racional é a que parece mais louca para quem observa de fora. A escolha de arriscar tudo por uma chance de liberdade que pode durar apenas 6 meses antes que o sistema se reorganize e esmague a rebelião. É sobre entender que 6 meses de liberdade valem mais que uma vida inteira de segurança na servidão, que morrer lutando é melhor que viver ajoelhado, que algumas sementes precisam de sangue para germinar e que flores silvestres crescem mais fortes em solo fertilizado com justiça. É sobre o fato de que revoluções raramente vencem no sentido militar ou político imediato, mas sempre vencem no sentido mais profundo de provar que a resistência é possível, que o sistema não é tão forte quanto parece, que pessoas consideradas propriedade podem se tornar guerreiras, que mulheres analfabetas podem se tornar estrategistas militares, que vítimas podem se tornar juízas dos próprios opressores. É sobre legados que se recusam a morrer, mesmo quando os corpos são arrastados por correntezas ou enterrados em covas anônimas, porque legados não dependem de mármore ou bronze, mas de histórias contadas ao pé do fogo, de cantigas de trabalho que codificam memórias de revoltas, de flores deixadas antes do amanhecer por mãos anônimas que entendem o valor do testemunho silencioso. É sobre o fato de que toda revolução começa com uma pessoa decidindo que já basta, que não vai aceitar mais uma humilhação, que vai responder à violência sistêmica com violência individual, mesmo sabendo que as chances de sobrevivência são quase zero, porque algumas batalhas valem a pena lutar mesmo. Quando a vitória é impossível, é sobre Isabel olhando para os 3 dedos decepados do marido e para a filha de 12 anos, prestes a ser vendida para a prostituição, e decidindo naquele momento exato que o mundo precisava mudar e que ela seria o instrumento dessa mudança, mesmo que isso custasse sua vida, e custou, mas também custou a vida de 4 senhores e a tranquilidade de todo o sistema escravocrata da região. É sobre o fato de que sistemas de opressão parecem eternos até o momento em que desmoronam, parecem invencíveis até a primeira derrota,
parecem naturais até alguém provar que são apenas construções humanas, que podem ser destruídas por outras construções humanas. É sobre 143 pessoas, deixando a Fazenda São Bento antes do amanhecer, carregando ferramentas e sementes e esperança, dividindo-se em grupos pequenos para maximizar chances de sobrevivência, seguindo mapas desenhados à mão por um homem livre que arriscou tudo para alfabetizar escravizados, caminhando por trilhas que levavam a quilombos e territórios livres onde a palavra Senhor não tinha significado. É sobre o fato de que a maioria dessas 143 pessoas sobreviveu, construiu novas vidas, teve filhos que nasceram livres, criou comunidades baseadas em princípios de igualdade e solidariedade que contrastavam violentamente com a sociedade escravocrata que haviam deixado para trás. É sobre entender que a abolição oficial em 1888 não foi um presente generoso da princesa Isabel, mas o resultado de milhares de Isabéis anônimas que tornaram a escravidão economicamente insustentável e politicamente perigosa através de revoltas, fugas, sabotagens e resistências cotidianas que corroíam o sistema por dentro como ferrugem corroendo ferro. Agora comenta aí se essa história te impactou, se você conhecia algo parecido. Porque o que aconteceu em 1882, na Fazenda São Bento, não foi um caso isolado, mas parte de uma rede muito maior de resistência que a história oficial tentou apagar, mas que continua viva em placas discretas, flores misteriosas, páginas arrancadas e histórias contadas em voz baixa. Isabel cortou 3 séculos de humilhação silenciosa com uma faca de arreio numa madrugada de abril. E o corte foi tão profundo que ainda sangra hoje, 140 anos depois, manchando o concreto da Praça Jardim Primavera com memórias que se recusam a secar, com verdades que se recusam a ser enterradas, com justiça que se recusa a ser esquecida, mesmo quando a lei oficial a classifica como crime. E talvez seja exatamente isso que os senhores mais temiam. Não a morte física, mas a imortalidade moral de quem os desafiou. Não a revolta em si, mas a memória da revolta que inspiraria outras revoltas. Não Isabel especificamente, mas a ideia de Isabel se multiplicando em 1000 outras Isabéis, até que o sistema inteiro desmoronasse sob o peso acumulado de tantas recusas individuais de aceitar o inaceitável.